tu amor a plenitud me llena y me acapara, no sé. Bom dia! Louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele tem acrescentado à nossa vida. Amém? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre algo muito interessante que é muito difícil de nós fazermos. E eu falo por experiência própria. E o nome do nosso devocional é O Primeiro Passo. Ai, 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 como é difícil a gente dar o primeiro passo quando estamos em conflito, não é mesmo? E o nosso texto de referência, então, está lá em Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24, que diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Olha como isso é sério, não é? Deus está falando aqui que se eu for ofertar algo para o Senhor, se eu for fazer algo para o Senhor, primeiro eu tenho que prestar atenção se tem algum irmão que está contra mim, né? Ele diz aqui, ó, que se eu me lembrar de que e ele se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, se eu me lembrar que eu tenho alguém que está contra mim, eu tenho que deixar a minha oferta ali e eu tenho que ir lá me reconciliar com ele primeiro, para depois voltar lá e então entregar a minha oferta. Isso é muito sério. O Senhor não quer nada de nós se na nossa consciência nós estivermos cientes de que alguém tem algo contra nós e nós não nos esforçamos em resolver esse conflito, né? E trazendo isso para o nosso casamento, gente, o que isso significa, né? Conflitos são inevitáveis, isso sempre vai acontecer. Não existe casamento perfeito porque não existe ser humano perfeito, né? Se o ser humano fosse perfeito, então logo o casamento seria perfeito também. Mas não temos casamento perfeito. Então conflitos vão ser inevitáveis, isso vai acontecer. Talvez para uns com mais frequência, para outros com menos frequência, mas vai acontecer. E brigas, né? É certo, vai ter brigas, vai ter conflitos. Então, a questão é como nós vamos resolver esses conflitos? Como que nós vamos estar agindo para resolver eles? Porque às vezes nós não conseguimos evitar. Às vezes eles vão surgir, vai ser inevitável. O problema é que criaturas como nós, cheias de hábitos, né, em conflitos, como que nós vamos agir? Porque nós temos padrões que muitas vezes nós seguimos e as nossas reações são já estabelecidas. Para certas situações eu reajo assim, para certas ocasiões eu reajo assim, dependendo da afronta é dessa forma que eu reajo. Então eu tenho, sim, alguns padrões que eu sigo de comportamento aonde as minhas reações já estão estabelecidas, né? Como agir diante disso? Tanto eu quanto o meu cônjuge, todos os seres humanos nós somos assim, né? Seguimos padrões e já temos reações estabelecidas, isso é certo, né? A questão é que quando o conflito acontece, nós temos alguns desses padrões de comportamento, ou seja, alguns, né, se afastam, cada um no seu quadrado, como se diz, né? Também nos recusamos a ceder e esperamos que o outro tome a iniciativa, que o outro dê o primeiro passo, né? Ou também temos aquela sensação, não, temos a convicção de que estamos sempre certos, né? Teimosamente certos, ou seja, a culpa sempre é do outro, nunca é minha, e nós já conversamos sobre isso, sobre assumir responsabilidades, né? Sobre ficar transferindo a culpa para o outro e nunca nos colocar nesse papel de culpado. E então nós somos teimosamente e pensamos que estamos certos quando na real muitas vezes estamos errados, né? E outra coisa também, a fixação da culpa, né, nos impede então de dar o primeiro passo, porque a gente sempre pensa, foi ele que errou, então por que eu tenho que ir lá pedir perdão ou me desculpar? Foi ela que falhou comigo, por que eu tenho que ir lá e dar o primeiro passo, né? Então a fixação da culpa, colocar a culpa no outro, também nos impede de estarmos acertando esses conflitos dentro do nosso lar, né? E por que eu deveria ir atrás?
Se não fui eu que fiz, se foi ele que começou, se foi ela que começou, por que eu tenho que ir atrás? A questão é que esses pensamentos, gente, é totalmente natural, faz parte da nossa natureza humana. É natural pensarmos assim. O problema é que esse pensamento é totalmente antibíblico, porque o que Jesus nos orienta é totalmente ao contrário através do que lemos aqui. Jesus diz que se eu for levar a minha oferta e eu lembrar que alguém está de mal comigo, eu tenho que largar a minha oferta e ir lá. Ou seja, não sou eu que estou de mal, mas se eu lembrar que alguém está de mal, eu tenho que ir lá. Não importa, eu tenho que dar o primeiro passo. Se veio à minha mente, eu preciso corrigir. Então, o primeiro passo é meu. Jesus nos dá essa orientação e essa ordenança de que eu tenho que iniciar a reconciliação. Custe o que custar. Custe o meu orgulho, né? Custe a minha concepção de que eu estou certa. Custe o que custar, eu tenho que iniciar a reconciliação, né? Então, hoje, o primeiro passo ele tem que ser nosso, independente de quem começou a discussão, independente de quem é a culpa, porque humanamente a gente vai sempre achar que está na razão de transferir a culpa para o outro, né? E muitas vezes estamos sempre nessa fixação de que estamos certos, sempre estamos certos, quando na real não é bem assim, na prática não é bem assim. Isso acontece no nosso pensamento, na nossa mente. Então, dar o primeiro passo é essencial para nós como cristãos. Se nós queremos seguir o comportamento de Jesus, aquilo que ele nos ensina que eu tenho que ir lá e me reconciliar sim, independente de quem esteja certo ou errado, o primeiro passo tem que ser meu. Amém? E nós vamos só ganhar com isso, nosso casamento só vai ganhar com isso. Meu esposo tem uma frase muito linda que ele diz pra mim, que entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. E eu digo pra vocês que a primeira vez que ele me disse isso, me constrangeu e me trouxe vergonha, né? Porque eu não estava querendo ceder, colocando a culpa nele, é óbvio, né? E ele me saiu com essa frase, né? Então, essa é a nossa frase de efeito no nosso casamento. Antes de ser, eu prefiro ser feliz do que ter razão. E eu quero propor um desafio para vocês, então, para que vocês estejam conversando entre o casal e estabeleçam uma regra de envolvimento para uma briga. Porque brigas é inevitável, vai acontecer. Mas eu quero que vocês estejam concordando a respeito de, em uma discussão, nunca ser dito tal coisa. Né? Tem alguma palavra, alguma frase de efeito ali que vai me magoar muito profundamente se eu disser, e eu, por conhecer o meu cônjuge, eu sei que isso vai ferir, e no momento de ir eu vou dizer porque a minha intenção é magoar, né? Então que vocês possam estar concordando que no momento de briga jamais seja dito isso, né? Por exemplo, divórcio, jamais vamos falar em divórcio em uma briga. Estejam concordando sobre isso e estejam praticando para que quando um conflito acontecer, quando uma briga acontecer, tais palavras que gerem tanta mágoa e tanta tristeza não sejam ditas no momento em que a gente fala sem pensar. Amém? Então, nosso devocional de hoje é: dê o primeiro passo e você vai conseguir em nome de Jesus, se assim for a tua vontade. Se você querer viver um casamento segundo a luz da palavra de Deus. Amém? Para que o teu casamento, a tua casa seja um pedacinho do céu. Que Deus abençoe você nesse dia. Muito obrigado por estar aqui comigo e que o Senhor nos abençoe. Amém? Beijo!